Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a este canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ajude-me na divulgação desse trabalho. Muito obrigado. E hoje eu tenho o prazer de receber nesse canal o meu amigo, colega, professor de filosofia, uma das personalidades aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, professor em pré-vestibular, colégio militar, professor na Universidade Federal de Minas Gerais. O cara, não sei como, gente, que ele consegue trabalhar em tantos lugares. Então, estará com a gente aqui o meu querido amigo Romildo Calixto Amari Júnior. Ele vai tratar a respeito do livro Memória de um Sargento de Milícia. Meu querido amigo Romildo, agradeço por participar desse vídeo. Você que estará conosco a partir de agora por videoconferência, é um prazer tê-lo tratando de uma obra tão maravilhosa como essa de Manuel Antônio de Almeida, Memória de um Sargento de Milícia. Eu estou aqui pisando numa terra que eu gosto demais, que é a terra da literatura, a terra dessa arte que eu queria ter essa capacidade de produzi-la, né, que é escrever romances, narrativas brilhantes como esta. Eu não tinha lido esse livro na época da escola, então foi um presente, né, o convite foi um presente para ler essa obra, que me chamou muita atenção por vários aspectos, mas a capacidade descritiva do Manuel Antônio de Almeida, ela flerta um pouquinho já com o realismo, né? Outro autor importante aí, que é o Machado de Assis, ele trabalha com o Manuel Antônio de Almeida no jornal durante um tempo. Então, alguns críticos literários falam que Machado de Assis ele vai beber da água do Manuel Antônio de Almeida, né? Ele seria, então, um precursor, assim, alguém que vai influenciar o grande Machado de Assis, né? Então, eu gostei demais da obra enquanto obra, sabe? Ela é muito descritiva, ele é capaz de utilizar numa linguagem, veja, por mais que ela seja rebuscada para a gente, para a época, ela seria uma linguagem mais cotidiana, uma linguagem mais do povão. Ela não é uma linguagem romântica no sentido erudito, sabe? Então, se para nós é erudito, para eles, na época, era uma linguagem. Pegou com a boca da botija, por exemplo, expressões desse tipo. Que o fulano ficou babão com a mulher, né? São linguagens do cotidiano, né? Então, são vários aspectos literários que eu não dou conta de exaurir aqui, que daria para a gente falar bastante. Eu vou pegar dois aspectos ou três aqui, que eu fiz análise com a filosofia. O primeiro ponto que eu queria tratar aqui, que me chama atenção, aqui é, né, o sargento de milícia, né, sobre os personagens de forma geral. Acho que os personagens, de forma geral, há uma descrição dos personagens que não é uma descrição muito idealizada deles, né? Os personagens são pessoas comuns, com defeitos e qualidades, e o que eles fazem de tudo que eles fazem é para sobreviver. Esse aspecto é muito interessante nessa obra, porque vocês percebam que a ética não é uma ética categórica, kantiana, universal. Eles mentem, voltam atrás, enganam, traem. Eles não têm uma estruturação ética, vamos dizer assim, universal. O certo depende do contexto, né? Então, nós chamamos isso de uma ética conveniente. Bom, e por que isso é interessante? Porque, por mais que nós queiramos ser pessoas perfeitas do ponto de vista ético, de não errarmos, de fazermos tudo certinho, quando a gente olha para a vida, para o cotidiano, para o dia a dia, você vê que as pessoas não são assim. Às vezes elas acertam, às vezes elas erram, às vezes elas conseguem fazer coisas legais, mas elas não fazem coisas tão legais. Então, o contexto da obra é um contexto, né, da época do Dom João VI, em que as pessoas elas queriam se dar bem, queriam sobreviver. Não estavam preocupadas em serem assim boas do ponto de vista metafísico da palavra.
estavam preocupados em se dar bem. Então, por mais que a gente seja convidado a julgar os personagens pela sua moralidade frouxa, a gente, ao mesmo tempo, o Manuel, ele não faz, e faz às vezes, né? Mas ele não faz muito juízo de valor, ele vai descrevendo as coisas, e aqui tem um ponto importante, que é o seguinte, ele não faz um grande tratado, como no Cortiço de Luiz Azevedo, sobre, por exemplo, a pobreza. Ele não pega um tema e fala daquele tema de forma filosófica. Aqui está a questão. A obra não é um tratado filosófico sobre a moralidade, é uma descrição do cotidiano de pessoas comuns tentando sobreviver, né? E isso é interessante, quer dizer, é uma obra muito descritiva e com muito potencial, assim, de fazer você, de alguma forma, não romantizar as pessoas, não idealizar as pessoas, mas ver as pessoas exatamente como elas são, né? A gente vê isso em cada um dos personagens. Veja, se a gente pega, por exemplo, o Leonardo Pataca, que é o Leonardo pai, ele é uma pessoa que é mulherengo e, ao mesmo tempo, é carente, né? Veja, é uma pessoa que tem, né, suas virtudes, tem pequenos atos de heroísmo, mas ele é carente, mulherengo, ele não cuida do seu filho, ele bate na mulher, na Maria das Hortaliças, quando descobre que ela trai, né? Quando ela o traiu, o traía, né? E a Maria das Hortaliças é uma mulher adúltera, né? Assim, veja, a mãe do Leonardo, filho, e o pai são pessoas de índole muito duvidosa. O padrinho, é muito engraçada a descrição do padrinho, né? O padrinho, ele é um enganador e ladrão de herança, né? Olha, dá essa herança para alguém, ele fica com a herança para ele, né? Veja, são coisas interessantes. A madrinha, ela é extremamente ardilosa, né? Ela mente para a Dona Maria, para o Leonardo ter chances com a Luizinha, por exemplo, né? Ela faz com que a sua sobrinha depois case com Leonardo Pataca e tal. Ela manipula, é uma pessoa manipuladora. O padre, ele tem caso com a cigana, ele não segue o celibato, veja. São pessoas de moralidade extremamente frouxa, né? E o Major Vidigal, eu não encontrei uma palavra melhor, mas no fundo, ele sim seria diz que existiu mesmo o Major Vidigal, né? É o único personagem que é histórico. Ele tem o seu calcanhar de Aquiles, mas ele tinha também uma queda por mulheres, tanto que ele promove o Leonardo e o tira da prisão para ele para ele conseguir casar e tal, né? A Vidinha, a forma que ele narra a Vidinha é muito interessante. A Vidinha, o próprio nome, né, já diz assim, né? Ela é uma pessoa que ele fala assim, como é que é? Ele fala que ela é uma pessoa que vive ao sabor dos ventos, né? Qualquer vento faz ela mudar. Ele fala que é namoradeira, né? Namoradeira do negócio. Então, veja, esses personagens, eles não têm nada de redenção, eles não têm nada de perfeição, pelo contrário, eles são personagens que a gente consegue ver até hoje, personagens assim, padres, né, que não têm uma moralidade muito fixa, pessoas que não ficam com relacionamento para sempre, homens, né, que promovem violência doméstica, mulheres e homens adúlteros, né, pessoas que enganam, pessoas que não cumprem com a sua palavra. Ele descreve o ser humano em ação, e não o ser humano que disseram os filósofos, ou que quiseram os religiosos, né? Esse é o ser humano. Ele é assim, contraditório. Não tem nenhum pano aqui que ele passa para esses caras. E por mais que ele não passe pano para nenhum desses personagens, né? A gente chama, Memória é considerado um romance urbano, ainda assim você consegue perceber a humanidade desses personagens exatamente por eles não serem perfeitos, né? Então, há uma certa identificação, ou há uma empatia por eles serem gente que estão aí no dia a dia, né? Assim, gente que você reconhece no dia a dia. O interessante é que ele não fala... Veja, a maioria dos personagens são personagens tipo, sabe? Assim, então, por exemplo, padrinho e madrinha, por exemplo, né? São tipos, não tem nome. Tem a vizinha, por exemplo.
não é uma pessoa, é um tipo, né? É o padre também, né, que era o responsável lá pela sé, pelo cerimonial, também é um tipo, né? Major tem um nome, Vidinha, o próprio nome, né, de Vidinha já me traz essa ideia, que ela tinha uma vidinha, né, não era uma vida. E veja, é interessante que ela é a mulata do esquema, né? Enquanto a Luizinha, ela é mais rica, é uma mulher de posses, né? E ela é vista como mulher branca. Então ele traz esses traços de uma sociedade também da época, né?